Educação, saúde, lazer, infância e bem-estar. O programa Papo de Família está no ar com muita informação e dicas para você, mulher, mãe, pai e cuidadores de criança em geral. A importância do brincar e o fortalecimento das relações interpessoais. Esse é o tema de hoje. Para bater esse papo, eu estou aqui ao lado da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, e também da psicóloga doutora Carmen Novaes. Primeiramente, doutora Carmen, qual o papel da brincadeira, das brincadeiras no desenvolvimento da criança? Olha, se os pais tivessem noção exata do quanto uma criança é grata por cada minuto que a gente dedica a elas em seu desenvolvimento, eu acho que nós tiraríamos um pedaço do dia como se fosse uma parte do nosso trabalho mais especial, o mais profissional, o momento mais delicado, mais dedicado do dia. Porque a criança, ela necessita dessa nossa interação, ela necessita dessa nossa intervenção, ela necessita dessa nossa estimulação para que ela possa aprender a pensar, ela possa aprender a criar, ela possa aprender a organizar seu mundo interno. Então, a criança, ela é assim, ligada diretamente a todos esses vínculos seguros, Jocasta. E a partir do momento em que ela os tem, ela passa a organizar seu mundo mental de uma maneira mais produtiva, a ter uma intelectualidade mais ativa, a ter um brincar que representa todo o seu pensar. Tá? Então, a nossa participação auxilia diretamente no desenvolvimento da criança. Nosso filho é o nosso mundo. O mundo do nosso filho é a nossa vida. E a nossa família é o maior estimulador da mente de uma criança. Doutora, esse momento da brincadeira, que é um momento tão lúdico e favorece também o desenvolvimento, a gente também tem que estar atento à questão da escolha do brinquedo, por exemplo? Com certeza, porque na medida em que você deixa espaço para o desejo da criança aparecer, né? Você permite que ela também se coloque de acordo com as suas fantasias, as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus medos, as suas projeções, as suas expectativas de vida. E se os pais dirigirem demais esse tipo de pensar, não será o desejo da criança, será o desejo dos pais. Aliás, sobre isso eu gostaria de te colocar uma coisa. Sim. Eu acho que a hora que a gente é pai e mãe, uma das coisas que nós deveríamos mais levar em conta seria sempre assim: a preocupação que nós deveríamos ter em não nos esquecer de que nosso filho é outra vida dentro da nossa vida, certo? E que nossas projeções, elas vão existir, lógico, né? Muitas vezes, assim, os filhos preenchem nossas expectativas, eles completam nossa existência sempre, acho que sempre, né? Acho que a maior felicidade da nossa vida ela se concentra no momento em que a gente é pai e mãe, né? Não que as pessoas que não sejam por opção, eu acho que seja alguma coisa condenável, de forma nenhuma. Eu acho que filho é uma opção de vida, e uma opção de vida muito séria e que precisa ser muito pensada, né? Mas, assim, essas projeções que nós colocamos em cima dos filhos, elas são seríssimas, né? Eu gostaria de colocar uma coisa para você que eu acho, assim, super importante. Veja bem, a expectativa que a gente coloca sobre um filho, ela vai determinar e muito a existência desse nosso filho, né? Eu me lembro e faço referência, acho que todos nós temos professores e temos mestres, né? Eu tive um grande mestre na minha vida, que foi o Dr. Oswaldo Dante Milton de Loreto, um nome bem comprido, tão grande quanto conhecimento, é a pessoa que ele foi. Ele não existe mais hoje em dia, mas nas nossas mentes e dentro das pessoas que ele teve, que tiveram o prazer de dividir, que ele teve o prazer de dividir esse conhecimento, acho que ele será inesquecível. E hoje a doutora Luciana Gentileza, que era uma das melhores alunas dele, foi indicada para continuar o trabalho dele. Ela continuou aqui em Fortaleza com um grupo durante muito tempo, né, Carol? Tanto de Loreto como Luciana deixaram várias pessoas desenvolvendo o trabalho deles. E eu me lembro muito de uma fala desse professor, que eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte: meninas,
homens, porque tinham também no nosso grupo, vocês fiquem sempre atentos a vocês como pais, como educadores, como pessoas que atuam no mundo psi, para que vocês orientem os pais no sentido de que você tem toda uma percepção e toda uma ação em cima da expectativa que você monta através do seu filho. Se você deseja que esse filho seja um filho forte, né, a gente passa a criar esse bebê colocando para esse bebê desde pequeno coisas positivas do tipo, você olha para esse bebê e você diz, filho, você é grande, filho, você é forte, filho, você vai ser uma pessoa tão legal, você vai ser o que você quiser, você vai ser o que você quiser, filho, eu te amo tanto, filho, você é capaz, você vai conseguir, a gente junto vai longe. E, enfim, essas expectativas às vezes são faladas, às vezes são pensadas, às vezes são sentidas, mas elas são projetadas em cima desse bebê. E depois dessa criança que vai crescer, e depois do ser humano que a gente vai assistir, porque normalmente essa expectativa ela vai ao longo da vida. Por outro lado, quando você tem um bebê, que desde pequenininho ele começa a apresentar dificuldades, né? E você começa a se contrapor e a se projetar e a se enrolar dentro das condutas educacionais, nas suas dificuldades, certo? Veja bem o bebê que a gente vai ter. Filhinho, mamãe está aqui com você, você vai ser sempre protegido pela mamãe, você é tão pequenininho, você é tão frágil, você é tão pouquinho, você é tão ainda miúdo. A vida toda eu vou estar do seu lado, eu vou te proteger, eu vou te amparar, eu vou te educar, eu vou te orientar, eu nunca vou me afastar de você, conte sempre comigo, e etc. Até essa fala miúda, às vezes, ela se perpetua anos a fio. E esse bebê vai ser um bebê mais enfraquecido, certo? Então, assim, imagine se a partir das nossas projeções, esse bebezinho aqui, ele vai ser um bebê que vai crescer mais barra de saia, mais inseguro, mas dentro de uma expectativa, de alguma forma, com algum caráter de projeção negativa, no sentido de dependência e insegurança. E nós veremos isso na vida adulta dos nossos filhos. O reflexo que vem depois, né? Naturalmente. O reflexo que vem depois. Então, imagina, se essas projeções, elas acabam se traduzindo dentro de uma expectativa interna, ela também se traduz no brincar, tá? A hora que você tem uma mãe ou um pai, né, que tem uma postura extremamente insegura, fechada ou extremamente diretiva, você não deixa o desejo da criança aparecer, aparece o seu desejo. Então, eu vejo às vezes pessoas montando verdadeiras brinquedotecas. O filho nem nasceu, certo? Mas já existe um quarto de brincar, todo montado para uma estimulação psicomotora, intelectual, visual, olfativa, sensorial, e, enfim. E ninguém pensou, na verdade, às vezes no desejo da criança, na demanda da criança, no que é realmente que aquela criança vai querer escolher como brincar, né? Muitas vezes eu chego e percebo pais colocando materiais, às vezes até em lojas, quando eu ando em lojas de brinquedo, eu fico às vezes observando, porque eu acho que a gente que trabalha na área de saúde, trabalha com criança, eu sou apaixonada pelo mundo infantil, sempre gostei muito, embora trabalhe com família, com adulto também e adolescente, gosto muito. Mas criança e excepcionais sempre foram alguma coisa assim que me tocam a alma, mas muito de perto, sabe? Eu acho que é o começo da vida e trabalhar nessa primeira infância é muito apaixonante, né? Então, às vezes eu fico observando dentro das lojas a incapacidade dos pais, às vezes, de deixarem uma criança escolher um brinquedo ou, por outro lado, às vezes de deixarem com que ela escolha tudo. Então, ela tem o mundo aos pés ou ela tem às vezes, ao lado dela, o desejo de que o brinquedo a ser escolhido seja o brinquedo que os pais desejam ou desejaram na própria infância. Doutora, sobre a questão da escolha do brinquedo, eu tenho 2 afilhados, a Carol tem 2 filhas lindas. Existe o brinquedo certo e o errado? Existe, né? Para cada idade, para cada necessidade, para cada momento de vida da criança,
Existe um brinquedo de acordo com a faixa etária. Tem crianças que necessitam de uma estimulação maior, por exemplo, e gostam mais de brinquedos que estimulem a parte auditiva. Tem crianças que já se incomodam com esse tipo de brinquedo. Tem crianças, por exemplo, na primeira infância, as crianças necessitam muito de estimulação mais sensorial, onde você estimule tato, audição, visão, olfato, paladar. Até tem brinquedos que estimulam, né? E as crianças se interessam por essas coisas. E a forma certa de apresentar um brinquedo desses para a criança, principalmente, é sempre apresentar poucos brinquedos de cada vez. Às vezes, na ânsia de estimular, né, Carol, as pessoas acabam oferecendo assim, a gente vê muito isso em comportamento, onde você tem, às vezes, assim, uma babá desejosa de oferecer um serviço excelente ou um dia que ela esteja, assim, mais cansada. Eu observo isso acontecer. Ou mesmo a gente, né, como pais, nós não somos passíveis de não errar, de forma alguma. Você pegar uma caixa de brinquedos, um baú de brinquedos, acaba sempre sendo passível de maior erro, porque você vai automaticamente estar ensinando seu filho a virar aquele pote de brinquedos no chão e muitas vezes ele vai se desinteressar facilmente do material apresentado. Quando você apresenta poucos brinquedos, um de cada vez, e estimula um único material sob diversos ângulos, diversas formas, e faz a criança aprender a explorar aquilo ali e deixa que ela também manuseie do jeito dela inicialmente, deixa o brinquedo livre para que ela descubra novas funções. Às vezes as crianças percebem coisas mais interessantes no brinquedo do que nós mesmos que estamos estimulando e que nos achamos donos da situação, né? Então, fica essa dica aí para os pais, para as mães que acompanham aqui o Papo de Família. Carol, numa cidade como Fortaleza, uma metrópole como essa, onde e como brincar? Pois é, a Prefeitura lançou há 5 anos um programa que é a Praça Amiga da Criança. Há bem pouco tempo nós não tínhamos praças, espaços públicos para que as crianças se socializassem. E hoje nós temos aproximadamente 280 praças com playgrounds e eu vejo essa necessidade dos playgrounds como algo muito positivo para essas crianças, porque é lá que as crianças aprendem a se socializar mais, saem do ambiente. Eu acho que elas ficam com a energia muito contida quando estão dentro de casa, né? Eu que moro em apartamento, eu vejo isso nas minhas filhas. Muitas vezes a gente tem que descer, eu moro em frente ao Parque do Cocó, então a gente tem que descer, ver o verde, brincar, porque cria até um certo estresse na criança quando ela está dentro de um ambiente muito pequeno. E essas praças são alternativa principalmente para as crianças que não têm tantas opções. Nós escolhemos locais que são vulneráveis. Não estão todas nos locais mais vulneráveis, estão espalhadas pela cidade, mas a grande maioria, sim. São crianças que não têm como ir numa loja de brinquedo, comprar grandes brinquedos, e até acho que na grande maioria das idades as crianças podem se resolver, muitas vezes com uma colher, com uma panela. Eu acho que a doutora Carmen pode falar um pouco mais sobre isso, principalmente as crianças pequenas. Quando elas vão crescendo, elas vão desejando algo a mais. Mas as crianças pequenas, muitas vezes eu percebi nas minhas filhas, assim, eu dava um chocalho mais elaborado, elas não gostavam tanto, mas se eu desse uma colher para bater numa panela, aquele som estimulava bastante. Muitas vezes uma caixa de sapato, um papelão. Então, assim, isso é muito importante. E essa coisa do brincar ao ar livre, tem um pediatra, eu esqueci o nome dele, mas eu escutei uma palestra dele, que ele fala que brincar ao ar livre estimula muito mais o cérebro do que você brincar recluso dentro de um local. E quando a criança vai para um playground, ela tem que aprender a dividir, ela se socializa. A gente tem que estimular muito nas crianças, nesse mundo de eletrônicos, a socialização. As crianças que usam muito eletrônico têm essa dificuldade de sair, de ir numa praça, encontrar um amigo, fazer dali uma amizade, porque isso para a criança é bem mais fácil, né? Então, a gente tem, de fato, que estimular, o aprender a dividir, aprender que uma hora o escorregador é dela, mas ela tem que entrar numa fila para depois ir para o escorregador. Então, temos que explorar isso, que as crianças se desenvolvem bem mais no espaço público do que brincando dentro das casas. Além disso, nós temos o programa Cresça com Seu Filho, que o Cresça com Seu Filho, a gente trabalha na visita domiciliar o brincar.
a gente vê muito assim que muitas vezes a mãe não brinca com o seu filho porque ela não brincou enquanto era criança. Há uma dificuldade muito grande, às vezes ela já tem uma carga, tem que fazer o almoço, arrumar a casa, e ela não consegue sentar no chão, ter paciência para brincar, porque tem muitas coisas esperando por ela. Mas é como a doutora Carmen disse, se ela soubesse o quanto é rico esse momento de sentar, de olhar no olho, de pegar uma folha de papel, de desenhar, todas as mães tirariam pelo menos 1 hora por dia para ter essa atenção especial com seu filho. É isso mesmo, muitos assuntos, né, hoje aqui no Papo de Família, falando sobre a importância do brincar. A gente volta já já com mais bate-papo. De volta com o Papo de Família, hoje a gente aborda o tema a importância do brincar e o fortalecimento das relações interpessoais. Estou ao lado da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, e também da psicóloga doutora Carmen Novaes. A gente falava no bloco anterior sobre os espaços públicos que também promovem essa aproximação com o brincar, com as brincadeiras, com o lúdico. Além das praças, Carol, que outros equipamentos a prefeitura tem à disposição das famílias? Pois é, nós temos os mini bicicletar. Os mini bicicletas, acho que as grandes metrópoles se preocuparam muito com bicicletas para os adultos se locomoverem. Mas aqui em Fortaleza nós lançamos o mini bicicletar, que é para essa criança também se desenvolver e ir com seus pais para as praças. Eu acho que a bicicleta é um meio de aproximar pai e filho, é um meio da criança criar segurança. Eu uma vez escutei uma palestra era uma pediatra que dizia assim, toda criança tem que aprender a andar de bicicleta, porque isso representa muita coisa, representa também a segurança que ela tem, ela saber que vai chegar lá, ela pode até no futuro não gostar de bicicleta, mas ela não vai andar por opção dela, mas ela precisa sim tentar desenvolver tanto atividades como atividade física, mas também para que ela tenha segurança, porque a bicicleta é um jogo que ali ela cai, ela levanta de novo, ela cai, então isso eu acho que representa muito na vida da criança, né? Essa coisa de tentar e saber que um dia ela vai conseguir. Então o mini bicicleta é muito importante, os pais têm que ser estimulados a levar as crianças para a praça, muitas crianças já têm sua bicicleta, quem não tem pode passar numa estação. E, além disso, nós temos também o Praia Acessível, que são para crianças especiais, que não, há bem pouco tempo, essas crianças que são cadeirantes não podiam entrar no mar. E na Praia de Iracema, junto com o governo do estado, a prefeitura lançou o Praia Acessível, que é para dar essa possibilidade. Assim, são relatos lindos, porque tem adultos de 60 anos que nunca tinham entrado no mar porque eram cadeirantes. E hoje tem cadeiras para crianças e para adultos. Se é uma forma também, assim, brincar na areia da praia, entrar no mar, essa coisa de levar a criança a ter contato com a natureza. Eu estava lendo que assim, o ideal era que a gente tivesse esse contato com a natureza pelo menos 1 hora por dia. É muito difícil, né, no nosso mundo de hoje. E cada vez mais, Carol, eu acho que as pessoas estão se afastando do espaço público, quando, na verdade, nós temos espaços maravilhosos, certo, à nossa disposição. Isso que você está trazendo aqui hoje, eu acho que é de uma importância incrível para que nós, pais, possamos refletir sobre isso, sabe? Muitas vezes, assim, os filhos pedem, ou os netos, hoje eu tenho netos, né? Netas, tenho 2 netinhas. Vamos passear? Primeira opção, ou a casa de cada um, ou o play do próprio prédio, shopping, mas principalmente, né? O shopping, que é a opção das crianças. Aí deixando, né, de lado o espaço público. E o espaço público, muitas vezes, hoje, motivado pela segurança, pela insegurança, pelas preocupações que cada pai, cada mãe acaba trazendo consigo, medos, às vezes, até irreais, né? Porque eu vejo que existem coisas que não têm justificativa para você colocar como sendo um impedimento para que você vá até a praça, né? Exatamente. Eu me lembro, na infância dos meus filhos, o colégio promovia muitas atividades em espaços públicos. A gente ia muito para aquele parque do Cocó antigo. O colégio, quando promovia eventos comemorativos, muitas vezes eram feitos lá. E quantas vezes nós fomos para piqueniques,
passeios onde cada um podia levar a sua bicicleta, podia levar o seu veículo automotor que tivesse vontade de andar com seus próprios pais. Eram organizadas brincadeiras que há muito tempo as crianças não faziam, como correr, brincar de esconde-esconde, subir em árvores. E eu tenho saudade dessas coisas, entendeu? Assim, porque eu acho que nós tivemos infância bem diferente daquela que nós promovemos hoje e proporcionamos para os nossos filhos, né? E lembrar desses espaços públicos, eu acho que me remete a grandes alegrias, sabe? Você poder ver um verde, você poder ver outras crianças, às vezes em casa, no seu prédio, você não tem acesso a tantos amigos. Lá na rua você tem. Eu fui uma criança que eu cresci brincando na calçada, brincando em quintal, subindo em árvore, era campeã de subir em árvore, eu adorava muro, calçada era o máximo, a gente jogava bola, a gente jogava carimba, a gente tinha nossa casa para fazer tudo isso. Mas a gente dava a opção, muitas vezes, da varanda externa da casa, ou quintal, ou mesmo a rua, a calçada era um lugar que a gente usava, tá? Para brincar. E crianças de todas as classes sociais, indistintamente. Eu acho que isso existia como um modus vivendi, né? As crianças se deslocavam para o vizinho, a gente ia buscar o vizinho para brincar, né? Hoje a gente quase não vê mais esse tipo de prática. E né? ainda tem a questão do eletrônico, né? Porque eu em casa mesmo sofro, às vezes, de tirar as meninas domingo em casa, porque, mãe, eu quero ficar no celular, é o dia que eu posso pegar. Não, e sai chorando para o Parque do Cocó e chega lá, não quer voltar. Mas é um esforço a gente tirar o filho de casa. Né? Exatamente. Porque quando a gente briga com o celular, é uma briga desigual, né? Então, a gente tem, de fato, que estimular. E, inclusive, as crianças que usam celular durante a semana, nós temos que regrar também. Porque, assim, na verdade, hoje tem aplicativos que regulam, eu mesmo tenho aplicativos que regulam a hora que a minha filha usa, que depois de certa hora bloqueia, porque se a gente deixar, sempre vai ser uma briga desigual. Se botar um celular e um brinquedo, claro que a criança quer o celular. E isso é muito prejudicial, assim, tanto para a socialização, a criança geralmente fica mais antissocial, porque ela está acostumada a lidar muito mais com a tela, lidar com gente é mais difícil, lidar com outra criança é mais difícil, é um desafio que ela tem que desbravar, são pessoas diferentes, cada um com seus estímulos, tem que se adequar ao meio, então tudo isso é um aprendizado. Na verdade, eu acho que a brincadeira é a maneira com que ela aprende a encarar o mundo, é o ganhar e o perder, que a gente vai enfrentar na vida, né? É você arriscar, é você saber ter empatia o suficiente com o amigo para que você tenha um retorno desse amigo. É você conseguir ser incluído e também aprender a ser preterido, né? Exatamente. É você saber a delícia de ser o primeiro e a possibilidade de ser o último. Não, e a gente mesmo como né? mãe, e às conseguir vezes, lidar com isso de uma maneira organizada. Exato, e a gente como mãe, seu filho na escola, às vezes queria ser amigo de um amigo, mas o amigo não tá, e a gente sofre pela criança, mas a gente tem que deixar a criança lutar por aquele espaço, porque na vida ela vai ter que lutar pelo espaço dela. Se ela não experimenta isso nas relações do dia a dia, se a gente super protege e tira o filho desse ambiente, lá na frente ela não vai conseguir lidar com isso, né? E com relação a isso, Carol, eu acho que você tocou num assunto super importante e que eu venho observando com muita frequência, né? A intervenção, a partir do eletrônico, houve uma divulgação enorme desses grupos e subgrupos que foram se formando de mídias sociais dentro até da própria escola, entre os pais, entre os alunos, entre pequenos grupos e subgrupos que vão se multiplicando, né? E com isso, dando espaço muitas vezes a assuntos que as crianças antes resolviam sozinhas, junto aos amigos, ou então junto à coordenação do colégio, quando era alguma coisa mais importante. Hoje os pais estão intervindo nisso, dentro dos grupos de aplicativos, ou então entre si, numa saída de colégio e tal, e começando a desvirtuar muito as relações. Isso me preocupa demais, demais. Estamos muito com essa tendência de superproteção. E a gente tem que sempre ter em mente que a gente está dando um recado que ela não é possível se a gente superprotege, né? Isso... Como se as crianças fossem incapazes de resolver as próprias relações. Se eu me meto numa relação da minha filha com o colega, eu estou dizendo a ela que ela não é capaz de resolver só. Então, por mais que aquela relação doa nela,
ela vai ter que se resolver, porque lá na frente, quando ela for adulto, ela vai ter que suportar ser preterido ou ser a preferida, como a doutora Carmen disse, e vai ter que lidar com isso. Então, ela está construindo a brincadeira, eu acho que é a forma dela se construir como adulto. Até eu acho que é o Vygotsky que diz que para ela se constituir como adulto, ela precisa brincar muito. Brincar muito. É. Vocês estavam falando aí de exemplos de brincadeiras, falaram também dos games, dos celulares, dos smartphones. Eu estava aqui pensando um pouco antes disso, do faz de conta. Doutor, o faz de conta ainda tem importância hoje? Como é que a gente consegue gerenciar isso? O faz de conta, ele jamais deixará de ter importância, porque a fantasia, ela ocupa um espaço dentro da cabeça da criança necessário ao desenvolvimento. Dentro da fantasia, a criança cria um mundo totalmente irreal, no qual ela pode ser o que ela quiser, o que ela determinar, aquilo que enrosca nos seus próprios medos e desejos, né? Se ela não passar por essa fase, o que será, né, das suas necessidades mais escondidas, certo? Acho que as coisas mais interessantes que a gente observa nos brinquedos com criança é quando você percebe assim, alguém contando uma história para uma criança. A alegria dessa criança quando ela vê as velhas fábulas infantis, os contos clássicos, né? Quando você vai contar a história do lobo mau, Chapeuzinho Vermelho, na hora que ele, a expectativa que a criança fica, do medo que ela vai passar na hora que o lobo vai chegar e o que o Chapeuzinho vai fazer, se ele seguir na estrada do rio desobedecendo a mãe, a vovó sendo engolida, se o lobo mau vai pegar, o que vai acontecer. E quando você transgride, muda um pouco o curso da história, como ela se inquieta, ela quer realmente que você se inscreva nessa história e consiga levá-la a perceber que aquela relação é tão segura que você vai dar a ela certeza de que tudo vai acabar bem. Ela precisa ser confirmada, né? E ao brincar, uma coisa super importante no mundo de faz de conta, a criança projeta todas as suas necessidades, as suas expectativas, e os pais podem entrar nesse mundo infantil, certo? Quando, na verdade, assim, elas estão ensaiando viver, elas estão ensaiando criar, elas estão ensaiando histórias, estão ensaiando pensamentos, criatividade, né? E, na verdade, olha, quando uma criança brinca de esconde-esconde, o que ela está fazendo? Ela está brincando de ser procurada, de ser encontrada, de ser achada, de ser importante. Todo mundo quer ser encontrado. Acho que não existe coisa pior do que você entrar numa brincadeira de esconde-esconde e ser esquecida, né? Pior do que você não ser encontrado é você não ser procurado. Eu acho que uma das primeiras brincadeiras que a criança gosta é aquela de botar o paninho, se esconder e baixar. Ali eu acho que representa também um pouco da criança, eu acho que ela está se acostumando com a ida e a vinda da mãe, porque a hora que ela começa a perceber que a mãe vai, mais volta, né? Então eu acho que as brincadeiras têm um significado por trás disso. E a criança, se brincar muito, provavelmente vai ser uma criança, quanto mais ela brinque, mais saudável ela vai ser. E, inclusive, Carol, você colocou uma coisa super importante que foi assim, as brincadeiras, elas começam em processos bem primitivos. As primeiras brincadeiras, elas se instalam na relação mãe-bebê, ainda na amamentação, quando você consegue manter o contato visual, essa relação tão intensa, tão inteira, onde você começa a construir um mundo psíquico e afetivo com seu filho, um elo que futuramente vai ser indestrutível, vai ser a base de segurança desse bebê, né? E que durante esses momentos de alimentação e de amamentação, a criança começa a fazer pequenas coisas. Ela segura o dedo da mãe, ela leva o dedinho da mãe até a boca, ela segura, às vezes, um paninho, e com esse paninho você pode fazer 1000 coisas, certo? Como você tinha falado agora há pouco. Não é exatamente a grandeza do objeto que vai se inscrever como um grande estimulador, mas vai ser sempre, o grande estimulador vão ser as pessoas, as relações interpessoais, os vínculos construídos é que vão dar significado ao brincar. Não, eu escutei uma frase que o maior brinquedo para uma criança não é o brinquedo, é outra criança. É outra criança, mas inicialmente a mãe, depois o pai, depois o pai, né? Porque se a gente não conseguir construir isso enquanto
relações iniciais, você não vai conseguir agregar futuramente a outra criança, né? Exatamente. Então, assim, a importância de você abrir esse espaço, às vezes a gente está tão ocupada, isso independente de idade, independente de momentos de vida, as crianças precisam perceber que eles têm pais que dão acesso, nem que seja a 5 minutos do brincar. Né? Às vezes eles são solicitados assim, ô mãe, brinca aqui um pouco comigo, não posso, eu estou muito ocupada, agora eu estou cozinhando. Dali a pouco, ô mãe, brinca agora um pouco comigo, não posso agora, meu filho, eu estou ocupada, eu estou fazendo um trabalho aqui com o seu irmão. Dali a pouco chega para o pai, pai, me ajuda aqui, eu queria tanto fazer uma brincadeira, meu filho, eu tenho que trabalhar, não posso, eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa. Outro dia eu ouvi essa afirmação de uma criança, achei tão verdadeira, a mãe contando. Puxa, por que você nunca tem tempo? Depois chegou para o pai, por que vocês nunca têm tempo? Olha, meu filho, se eu não trabalhar, eu não posso comprar os brinquedos que você deseja. A criança olhou e falou assim, pois eu prefiro não ter brinquedo do que não ter você para brincar comigo. Eles ficaram sem ter o que dizer. Então, assim, o quanto, né, o faz de conta ainda é importante, essa questão mesmo do lúdico, da imaginação. E a gente volta já já com mais Papo de Família, hoje falando sobre a importância do brincar. E o Papo de Família está de volta com essa conversa boa sobre o brincar e as diversas possibilidades que ele traz. A gente falava antes, doutora, sobre a questão do lúdico também, do faz de conta. Isso no desenvolvimento da criança tem muito a ver também com a estimulação da leitura. Carol, que programas hoje a Prefeitura dispõe que aproximam as crianças do espaço da leitura? Pois é, hoje nós temos uma grande biblioteca, que é a Herbênio Gurgel, que é no Conjunto Ceará. E temos 3 nos Cucas e uma itinerante do Cuca. Terão quiosques com 500 obras literárias infantis. A comunidade irá tomar conta desses quiosques. As crianças pegam o livro, devolvem. Quando devolvem, podem pegar outros livros. Então, isso é muito importante, tanto para a criança ler só, como para os pais interagirem. Veio uma professora da Universidade de Colômbia fazer um trabalho aqui no CRES, a professora Lin, e ela dizia muito que se 3 vezes por semana a mãe lê com seu filho ou o cuidador lê com seu filho, o desenvolvimento cognitivo que essa criança vai ter é enorme. Além do desenvolvimento cognitivo, essa troca entre mãe e filho, o aumento do vínculo, isso traz assim, um ganho, um benefício tão grande para essa criança que é algo muito grandioso. Então, diante dessa realidade, diante do que a gente sabe sobre a importância da leitura, a Prefeitura resolveu lançar esse projeto para que os livros fiquem cada vez mais perto da comunidade, das crianças e principalmente daquelas crianças que não têm tantos acessos. Existe uma pesquisa na Regional 5, que foi a linha de base do programa Cresça com Seu Filho, que nas residências pesquisadas, apenas 14% das crianças tinham mais de 2 livros em casa. Desses 14%, apenas 33% dessas mães ou dessas crianças tinham lido nos últimos 3 dias. Então, isso é algo muito grave. Nossas crianças estão lendo muito pouco. Tem muitas crianças que, às vezes, preferem ler o gibi do que pegar uns livros. Então, a gente tem que entrar na preferência das crianças também. Então, nos Cucas, além das bibliotecas, tem a gibiteca. Mas esse programa vai ser muito importante para aumentar, inclusive, essa coisa do pai ler com o filho, aumentar o vínculo familiar, o desenvolvimento cognitivo da criança. E provavelmente, como são 60, é um número grande, grande parte da cidade de Fortaleza vai ter uma pequena, a gente não chama de biblioteca, mas chama de espaço de leitura. Vai ter um pequeno espaço de leitura perto da sua casa. Carol, para quem começou a acompanhar o programa Papo de Família agora, ligou agora, certo? Relembra também que outros espaços públicos e coletivos a cidade dispõe, além desse que incentiva a leitura. Nós temos o programa Cresça com Seu Filho, que estimula o vínculo familiar através do brincar, que nós estamos universalizando, eu acho que dentro de 6 meses o programa vai estar universalizado para as crianças mais vulneráveis. Muita coisa para fazer, hein, doutora? Inclusive, assim, a gente observa, né, Carol, o quanto
dentro do universo do desenvolvimento, e nós profissionais que temos cuidado do desenvolvimento infantil, quantas crianças estão precisando fazer tratamentos hoje paralelos para poder desenvolver uma estimulação motora, cognitiva, muitas vezes, que antes a gente desenvolvia brincando, a gente desenvolvia na rua, subindo em cima de um patinete, trepando num muro, escalando uma árvore, às vezes chegando na casa do amigo e o portão estava fechado, o portão era pequeno, a gente pulava o portão. Hoje você não vê mais esse tipo de coisa, né? Então, de repente, a gente está precisando fazer tratamento, porque as crianças estão ficando tanto tempo sentadas que elas estão assim em volta do eletrônico, não só, acho que vivendo dentro de um universo que mais parece uma bolha e que está adoecendo as nossas crianças. Carol, eu vejo que hoje as pessoas parecem plugadas nas tomadas e se sentem incomodadas quando elas vão para qualquer espaço público. Não existe uma tomada para recarregar o celular. Parece que nós estamos hoje... eu sempre digo, desde que esses aparelhos foram inventados, né, esses smarts de uma maneira geral, que nós arranjamos uma forma de conviver com aqueles que estão distantes e deixamos de conviver com os que estão próximos, certo? E as crianças estão usando essa relação de objeto e favorecendo muito mais a relação de objeto em detrimento da relação pessoal, interpessoal. Não, e é uma né? falsa proximidade, Isso. porque muitas vezes ela brinca o jogo de futebol na tela com um amigo que está distante. É uma falsa proximidade, porque na verdade ela não está de fato com o amigo. E recentemente eu tive acesso a algumas pesquisas feitas junto a esses jogos estimulativos da parte motora, e eles chegaram à conclusão em grandes universidades que, ao serem levados para a vida prática, as mesmas crianças que fazem altas montagens de Lego no mundo virtual, elas não conseguem colocar esse mesmo mundo virtual na performance que elas adquirem no mundo concreto, tá? Doutora, então, é algo existe... importante para a gente observar. Existe, então, uma idade certa para a criança ter esse seu primeiro contato com os eletrônicos, com o mundo virtual? Olha, eu vejo que existe não só a idade certa, que as crianças não deveriam ser apresentadas muito precocemente a esse mundo virtual, como também não deveria ser dado como um elemento para que a criança ficasse entretida e deixasse de incomodar o adulto. Eu vejo muitas vezes os bebês, crianças com 1 aninho, 2 aninhos, serem colocadas para brincar com tablet, com celular, como uma forma de deixarem os pais em paz. Os pais estão reunidos, as pessoas estão querendo conversar, as crianças dando trabalho, é como se elas ficassem... A minha neta brinca e diz que ela chega e fala assim, para alguém que ela veja parada na frente de um celular, você já está popotizada aí? Já está popotizada nesse negócio, e realmente as pessoas se hipnotizam, inclusive eles. Né, se hipnotizam. A gente se hipnotiza. Se hipnotiza. E a gente tem que parar com esse hábito, porque nós somos os grandes modelos, os pais são os maiores professores, né? E as crianças seguem a trilha. A gente estimula essa coisa do brincar, eu acho que o esporte também é muito importante. Essa importância de uma criança jogar futebol e aprender a ganhar e a perder, ou jogar vôlei e aprender a ganhar e a perder, aprender a jogar em equipe. Carol, nos jogos eletrônicos, eles competem com a máquina. E a pontuação é deles, a derrota não é vista, né? Não, e quanto mais fica uma se coisa muito estimula o cômoda. esporte, menos se vai para o eletrônico, porque se é a criança. E às vezes não precisa ter uma escolinha de esporte. Chama os amigos para jogar futebol ali numa rua, ali se movimentar, gastar energia. As mães precisam estimular isso, por isso a importância das praças. Muitas praças, não todas, mas muitas têm quadras, uma quadra assim que não seja tão grande, mas ali qualquer local é espaço para uma criança brincar. Às vezes não precisa nem ter a quadra. A própria praça, você tira o espaço, a criança vai chutando de um para outro, faz ali um gol a gol. Então, essa coisa do esporte, quando está presente na vida da criança, é muito importante para a constituição dela. Então, temos que estimular o esporte, a brincadeira, o lúdico, faz de conta, a leitura. Isso precisa estar cada vez mais presente
para que o eletrônico saia de cena, porque é muito fácil para nós pais entregar um eletrônico e ter menos trabalho, mas é extremamente prejudicial para a criança. Eu diria assim, eu acho que o mundo tem se perdido muito na medida em que a família tem se comunicado pouco. A gente tem se organizado muito em volta da família nuclear, tem se distanciado muito da grande família. Nós fomos criados com avós, gente, com primos. Eu tinha 30 primos. A minha vida era uma delícia. Era gostoso demais. A gente não precisava de muita coisa para se divertir. A gente precisava de uma bola, às vezes, para dividir uma quadra só para aqueles 30 correndo atrás da bola, e a gente fazia miséria dentro de um espaço físico que tivesse a nossa companhia como estimulação. Sentar no chão e conversar e brincar era uma delícia, não precisava de muita coisa não. A gente conseguia fazer muita coisa junto, né? E hoje as crianças às vezes precisam de muitas estimulações, buscam muita coisa de consumismo. Os pais, sem perceber, estão estimulando esse tipo de coisa, como eu tinha dito no cada início. vez mais cedo das crianças com os eletrônicos, estimula também algo que é negativo, que é o consumismo, por exemplo, né? Exatamente. Hoje eu vejo muitas crianças, inclusive as minhas filhas, às vezes pegam o Instagram para ver programas de crianças mostrando brinquedos novos, abrindo presentes, YouTubes, elas querem o que as YouTubers querem, por isso que eu tento barrar isso, porque na mente delas está sempre que a gente tem que ter um algo a mais para ser feliz, e não é assim. Então, claro que se uma criança está assistindo vários vídeos de vários brinquedos, que ela quer ter o que aquela criança quer, então é uma forma de estímulo. Então, exatamente por isso que a gente tem que barrar o uso do eletrônico mesmo, porque essa criança tem que se constituir de outra forma. Ela tem que gastar sua energia brincando, no lúdico, no faz de conta, na leitura. E com relação a isso, Carol, acho que você puxa assim, um eixo super importante que outro dia eu observo muitas crianças brincando e fazendo determinadas coisas até para aprender, porque eu acho que as crianças ensinam a gente o tempo todo, assim como aprendem com a gente, né? E nos levam a repensar algumas práticas e a revisar alguns conceitos, inclusive. E eu outro dia, observando, no caso foi até a minha neta mais velha, ela estava assistindo um vídeo no YouTube de como brincar de uma maneira diferente, com uma LOL toda especial e tal, e eu fiquei parada olhando. Aquela boneca é uma boneca que praticamente não tem todo esse estímulo a oferecer, mas ela se tornou uma grande febre nacional, né? Internacional. É um dos brinquedos mais desejados por muitas crianças. E, na verdade, eu fiquei observando as crianças que estavam assistindo e depois perguntei para ela, como é que pode ser mais interessante você ver duas crianças brincando do que você mesmo estar brincando com a sua boneca lá dentro, né? Que ela tem uma LOL. Então, por que é mais gostoso ficar observando a criança brincando do que você poder fazer isso? Ela disse que é muito legal ver o jeito que ela abre, o jeito que ela fica feliz, o jeito que ela estimula, e aí a gente aprende. Eu falei, pois é, mas se você aprende, depois você tem que praticar, né? Que tal a gente ir lá para dentro brincar? Na mesma hora que eu me ofereci como companhia, ela desligou a televisão, super feliz, e me acompanhou para brincar. Certo? Mas muitas vezes a gente não está do lado, ou não tem um estimulador propenso para fazer isso, ou com desejo naquele momento de fazer. Nem sempre a gente está com vontade de brincar com o próprio filho. Isso não deve ser fator alimentador de culpa. Brincar, cada um brinca do que puder, do que conseguir fazer. O importante é a gente conseguir se dar para essa criança, né? E a criança também tem que aprender a brincar só. Isso. Ela precisa ter um momento que não está com ninguém, mas ela está se resolvendo sozinha, né? Mas assim, com relação ainda aos eletrônicos, uma coisa que eu gostaria de colocar, Carol, que eu acho que é super importante, Jocasta, o fato de que nós pais temos obrigação de regular aquilo que os nossos filhos assistem. Nós pais temos obrigação moral, educacional, como professores eternos que nós somos, de realmente vigiar o tipo de
estimulação que o nosso filho vem buscando nos eletrônicos. Os conteúdos. Sabe, os que eles conteúdos. acessam. A gente assistiu uma Os palestra, conteúdos por têm sido coincidência, seríssimos que as crianças estão tendo acesso. Nós não educamos mais nossos filhos sozinhos. Nós educamos dentro de uma sociedade onde a mídia social ocupou um espaço muito grande e nós não podemos ficar de olhos fechados tentando achar que isso não é importante, porque eles estão atentos a isso o tempo todo, né? E muitas vezes dando uma importância maior do que ao que a gente fala, né? Hoje as blogueiras, elas não infantis, elas estão se proliferando, né? Você quer vender um produto, coloque na mão de uma blogueira infantil. E seu filho está submetido àquilo e você está submetido àquilo porque está permitindo isso dentro da tua casa, né? Então, o uso de eletrônico tem que ter, sim, restrição, tem que ter horários. Os horários geralmente postados e divulgados e discutidos entre as pessoas que estudam dentro da área, tem sido sempre você não deixar jamais que exceda 2 horas por dia. Imagina, tem pessoas passando a tarde inteira. Não, e nós assistimos a com uma palestra, aparelhos. por coincidência, a doutora Carmen estava na palestra da doutora Alice Elizondo, Isso. que ela dizia, vocês têm que abrir o celular dos seus filhos e ver o que é que eles que tem ali estão dentro. olhando, porque podem ter coisas muito sérias, inclusive adultos entrando no Instagram, podem vir possíveis abusos, então vocês têm que saber de tudo o que está acontecendo dentro do celular dos seus filhos, não tenham medo. E hoje tem aplicativos que facilitam isso, né? E então, assim, com esse alerta tão importante para os pais, que a gente encerra o programa de hoje, o Papo de Família, sobre essa questão do brincar, sua importância e também o fortalecimento das relações interpessoais. E a gente volta no próximo programa, você já sabe, aqui a Primeira Infância sempre tem espaço. Eu te espero!